Você deve já ter notado que tem uma divisão estranha aqui, né? Nós vamos começar já o capítulo 4. Isso só para, se você não sabe, para te informar ou para te lembrar que a divisão por versículos não é inspirada, tá bom? Isso veio posteriormente na história. O texto era uma carta corrida e depois algumas pessoas na história tentaram dividir para facilitar, até para você achar na hora que o pastor está pregando. Já pensou que está pregando em Isaías e não tem capítulo e versículo? Ele vai falar o que? Abra lá em Isaías 55, não tem, então você não vai achar. Então, para facilitar, isso foi feito, mas essa divisão às vezes não nos ajuda muito, como é no caso do texto aqui, porque ela divide entre os capítulos o texto na metade. O texto está falando de uma relação entre senhores e servos, ou escravos, em algumas versões, nós vamos tentar explicar isso, como isso funcionava. E aí nós vamos do versículo 22 até o capítulo 4, versículo 1, que encerra essa sessão. Então nós vamos falar nesse texto, Paulo está continuando, evidentemente, aquilo que nós já estamos estudando, sobre como o evangelho transforma a vida do cristão, e isso em vários aspectos. Nós vimos na questão familiar semana passada, falando de pais, filhos, maridos e esposas, e agora ele continua dentro desse ambiente daquela época do lar, né, do clã, da família, onde existiam também senhores, donos ali, amos, como eram chamados, e servos ou escravos, que é uma outra possível tradução. Tá? Não pense na escravidão como nós temos em mente, mais recente na história, era um tipo diferente, mas envolviam alguns contextos que eu quero inclusive te situar. Então, quem eram esses servos ou escravos daquela época? Eu quero pegar algumas citações para que você entenda como funcionava essa relação naquela época. Isso vai nos ajudar a fazer as aplicações para o nosso dia a dia hoje. Então, era a parte mais baixa da pirâmide social no contexto do Império Romano. Os escravos estavam no nível mais baixo dessa pirâmide social, mas eles representavam um número significativo de pessoas. O que a maioria dos estudiosos acredita é que chegava a 1/4 da população do Império, o que significava cerca de 12 a 15 milhões de escravos no Império Romano. Então, cerca de 60 milhões de pessoas, de 12 a 15 eram escravos, ou servos, como são chamados aqui nessa versão. Então, uma grande parte da população, cerca de 1/4 da população, era composta de escravos. E eles geralmente eram nascidos em uma família já de escravos, ou obtidos por meio de guerras, onde os povos eram conquistados e eram capturados como escravos. Vinham para servir, para ser escravos ou servos dessas pessoas nesse contexto. Eles não tinham muitos direitos na época. Alguns deles não recebiam nada, outros que trabalhavam dentro do contexto da casa recebiam, mas recebiam pouco. Então eles não tinham muito de direito, não eram muito mencionados na sociedade, digno de menção. E a situação legal e econômica deles era claramente inferior aos demais membros da sociedade. Então, quando recebiam pouco valor, e com esse pouco valor que recebiam, tentavam fazer algumas coisas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eles eram tratados muitas vezes como propriedades dos seus senhores, sendo tratados da maneira como era conveniente aos seus senhores. Então, violência, inclusive abusos sexuais de meninos e meninas escravas eram considerados naturais e até justificáveis em alguns casos. Então esse era o contexto desses homens que Paulo começa escrevendo para ele, para esses servos ou escravos. E aí nós temos uma citação de alguém da época que diz assim: a vida de um escravo não era demasiadamente diferente da de um asno. Uma vida de espancamentos, trabalho duro e comida escassa, além de abusos sexuais sem direitos ou status. Eram submetidos a uma total humilhação, psicológica e física, devido à forma brutal com que eram tratados. Então, um pouco do contexto da época. E ele continua: fugir era algo muito arriscado para um escravo, pois os fugitivos eram marcados no corpo, geralmente na testa, para serem reconhecidos e devolvidos aos donos, que poderiam espancá-los, torturá-los e até matá-los,
por estrangulamento, crucificação ou queimados vivos. Então você vê o que estava acontecendo aqui. Talvez isso nos ajude até na interpretação da carta de Paulo a Filemon, onde ele roga, olha, receba um escravo que tinha fugido como um irmão no Senhor. Porque Filemon poderia fazer uma série de coisas com esse escravo que havia fugido. E é o que era feito na época, inclusive. Então todo esse contexto está por trás. Eles anelavam mais do que tudo a liberdade, sair dessa posição de escravos, e faziam grandes sacrifícios para alcançar. Como eles recebiam poucos, que recebiam, eles tentavam guardar esse dinheiro, né, esse pequeno salário que recebiam, mesmo que passassem fome, para conseguir comprar essa liberdade, que era algo que eles poderiam comprar com dinheiro. Alguns roubavam, para tentar ter dinheiro para conseguir essa liberdade, e outros chegavam a dar os filhos como garantia. Tá bom, eu quero a liberdade, meu filho vai ficar como escravo aqui, e em troca disso eu ganho a liberdade. Então esse contexto de escravidão, ou de ser servo, era um contexto bem difícil. E aí Paulo tem que escrever para essa camada da sociedade o que a maioria dos estudiosos indicam é que boa parte da igreja cristã no seu início era composta dessas pessoas. Até por isso, nas cartas, a maior parte das exortações são aos servos e a menor aos senhores. Como no texto aqui, nós temos 4 versículos para os servos e 1 para os senhores, porque a maior parte da igreja era composta de servos ou de escravos. E Paulo tem que mostrar como o evangelho transforma a realidade dessas pessoas. Eles tinham uma vida fácil? Esse grupo de pessoas? Quem é que gostaria de ser um escravo? Um servo nessa época? Acho que nenhum de nós, né? Muito bem. Pensando nisso, tema da nossa mensagem, pela manhã, da nossa reflexão, não está funcionando. Vou precisar que vocês passem aí para mim, por favor. Está ligado aqui, mas não está indo. Acho que acabou. Agora foi. Voltão. Agora tá. Obrigado. É assumindo a escravidão. E o que nós queremos mostrar é que a vida que agrada a Deus exige prontidão para viver como escravo de Cristo. Isso nós vamos ver a partir do texto e a partir da linguagem que o Novo Testamento usa, inclusive. Quando a Escritura usa a palavra Senhor para Cristo, ela está usando a mesma palavra para os senhores aqui do texto. Nos colocando numa posição de servos dele ou de escravos dele. De servos de Cristo ou de escravos de Cristo. E nós vamos ver alguns indícios disso no texto e na revelação da Escritura como um todo. Viver o cristianismo é viver como um escravo de Cristo. Como um servo de Cristo. Nós vamos ver o que isso implica no nosso dia a dia, na nossa realidade. Então, olhando para o texto, o que isso implicava para aquelas pessoas, para os escravos daquela época? Em primeiro lugar, a ordem dada aos servos era obediência. Versículo 22, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. E aqui, Senhor segundo a carne, é para diferenciar do Senhor celestial. Porque é a mesma palavra e nós vamos ver daqui a pouquinho ele vai fazer esse contexto. Mas a ordem, lembra que nós vimos semana passada, para os pais, ou para os maridos foi dada uma ordem, para as mulheres uma ordem, para os filhos uma ordem, para os pais uma ordem. Agora Paulo continua. Para os servos ele dá uma ordem, e a ordem é: obedeçam em tudo os vossos senhores segundo a carne, ou o vosso Senhor segundo a carne. O primeiro lugar que nós vemos é que essa obediência deveria ser uma obediência completa, uma obediência total. Versículo 22 diz isso. É a mesma expressão dita, que nós vimos semana passada, para os filhos. Filhos, obedecei em tudo vossos pais. A expressão aqui agora é servos. Obedeçam em tudo os vossos senhores. O texto é igualzinho. É a mesma chamada, uma obediência total, integridade. É o que é colocado aqui. Paulo não está, apesar de que os indícios, e nós vamos ver isso inclusive, da relação de senhores com servos, como os senhores deveriam tratar os servos, está nesse texto e nós vamos chegar lá.
E isso foi muito usado historicamente e ajudou muito, inclusive, com a abolição da escravatura. O cristianismo ajudou muito nesse contexto, mas Paulo não está pregando uma revolução aqui. Ele não está falando assim, olha, vocês servos agora têm que se rebelar. Aproveitem que vocês são a maior parte da população. Façam uma revolução. Se revoltem contra os seus senhores e se libertem dessa realidade. Não, Paulo não está falando isso. Paulo está falando, obedeçam em tudo os vossos senhores. O vosso senhor segundo a carne. Mesmo quando a sua desobediência talvez nem fosse notada, ele vai continuar falando isso no texto, mesmo que não tiver maiores consequências, você deve obedecer. Porque isso vai refletir, inclusive, o seu relacionamento com o seu Senhor celestial. E ele vai mostrar isso mais para frente no texto, nos próximos versículos. Mas ele começa com essa expressão: obedeçam em tudo os vossos senhores. A obediência é devida ao senhor terreno que está numa posição de autoridade sobre o servo aqui. É engraçado como às vezes nós ouvimos algumas expressões que fogem do contexto bíblico, mas que são comuns. Quando as pessoas falam assim, não, eu não devo obediência aos homens, mas a Deus. Ela soa espiritual, essa frase, mas ela tem um problema. Porque a obediência a Deus passa pela obediência àqueles que estão sobre nós. Aqueles que lideram, aqueles que têm autoridade sobre nós no contexto em que nós vivemos. E Paulo não está querendo quebrar essa hierarquia do contexto do Império Romano, mas ele está falando, olha, obedeçam. Eles vão ter que tratar vocês de outra forma como cristãos também, mas vocês como cristãos devem obediência. E uma obediência total aos seus senhores. Geralmente nós aplicamos esse contexto à relação de trabalho nos nossos dias. Nós vamos aplicar isso, apesar de ser um contexto bem diferente. Nós vamos aplicar isso quando tratarmos algumas questões aqui. Mas o que Paulo está mostrando é que esses servos, tendo sido chamados como servos, ele fala isso aos coríntios, nós não vamos para o texto, né, que se eles tivessem oportunidade de oportunidade, que deveriam fazê-lo. Mas que na condição deles de servo, deveriam adorar ao Senhor como servos. Se essa é a posição que eles estão e que o Senhor permitiu que eles estivessem, que o Senhor colocou para que eles estivessem, eles devem adorar ao Senhor nessa condição. Esse é um dos problemas que nós não entendemos ou não queremos aceitar. Muitas vezes, quando nós somos filhos, nós não queremos aceitar a nossa posição de filhos. Ah, quando eu for pai, quando eu for mãe. E às vezes, quando nos tornamos pais e mães, pensamos, nossa, quando eu era filho. E aí nós sempre vamos mudando para uma realidade alternativa e deixando de cumprir nossa responsabilidade na nossa faixa etária, no nosso presente, na condição em que estamos. E aqui Paulo mostra para esses escravos que eles não precisavam deixar de ser escravos para adorar ao Senhor, para cumprir o que Deus desejava da vida deles. Eles poderiam fazê-lo naquele momento, na condição em que estavam. Isso começava por uma obediência total. Além disso, por uma obediência sincera. Ainda no versículo 22, o texto continua mostrando: obedecer em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Não apenas sob vigilância. Literalmente a palavra aqui é servir sob o olhar. Servir quando alguém está olhando. Fazer quando alguém está vigiando. Quando alguém está supervisionando o que você está fazendo. Não fazer apenas para agradar o Senhor. No sentido aqui de eu vou fazer, o meu Senhor está olhando, então eu vou fazer bem feito para que Ele se agrade de mim. Eu vou fazer de uma maneira que eu não faria se Ele não estivesse olhando, para que eu tenha algum tipo de recompensa ou para que eu não sofra punição. Então eu estou fazendo simplesmente porque eu estou sendo supervisionado. Simplesmente porque estão olhando. Por temor da punição ou por desejo de receber algo em troca.
Paulo mostra que a obediência dos servos aqui não deveria ser interesseira, mas com singeleza de coração, íntegra, honesta, não realizada para impressionar apenas ao Senhor, mas realizada por temor ao verdadeiro Senhor. E o versículo 22 começa a mudar o olhar, o foco do texto. Você obedece o seu Senhor terreno porque você tem um outro Senhor, muito maior, celestial, a quem você deve temer. E esse está olhando o tempo inteiro. Não tem momento em que você não está sob a supervisão e sob o olhar dele. O tempo inteiro ele está supervisionando o seu trabalho. Então, seu verdadeiro Senhor, seu verdadeiro chefe é Deus. É o Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando. Façam por temor ao Senhor celestial. Não por temor da consequência aqui, mas por temor ao verdadeiro Senhor, que observa todas as coisas e que deve ser adorado através daquilo que você faz como servo. Através da sua obediência sincera, de coração ao Senhor. Além disso, continuando o texto, para o versículo 23, além de obediência total e sincera, o que eu classifiquei aqui como obediência espiritual. Apesar de eu não gostar dessa distinção entre o que é espiritual e o que não é, eu quis usar o termo para diferenciar aqui o que Paulo está falando no versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Paulo aprofunda a questão tratando as motivações agora. O temor ao Senhor, ele tinha colocado no final do versículo 22, e agora fala tudo o que você fizer. Isso falando diretamente aos servos, mas se aplica a cada um de nós. Tudo o que você fizer, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. O verdadeiro motivo para essa obediência total e sincera é porque isso é feito para o Senhor. Deve ser feito para o Senhor celestial. Você não faz porque gosta ou não do Senhor, no caso aqui, por gostar ou não do serviço, mas por temor ao Senhor, para agradar ao Senhor. Mesmo que o Senhor humano não esteja olhando, o escravo transformado pelo Evangelho é alguém que faz o seu melhor, que serve com obediência total, íntegra e sincera. Por quê? Porque ele está servindo um outro Senhor, que está o tempo inteiro olhando, que é alvo do seu serviço e da sua adoração. Então ele faz a esse Senhor celestial. Por isso o versículo 23 generaliza. Tudo, absolutamente tudo, deve ser feito de coração, com a motivação correta, com o Senhor como foco e não os homens. Tudo o que fazemos é um ato de adoração e obediência ao nosso verdadeiro Senhor. Se somos escravos de Cristo, servos de Cristo, tudo aquilo que fazemos está sob a vigilância dele e deve ser feito para agradá-lo. É isso que Paulo está mostrando. Você é servo, você não está simplesmente servindo um senhor humano, não. Seu serviço vai muito além disso. Você está servindo o Senhor dos senhores. Você está servindo aquele que governa sobre todos. Por isso você tem que fazer o seu melhor. A perspectiva aqui do escravo, pelo evangelho, muda. Ele não está simplesmente suportando uma vida difícil, mas agora isso traz significado, alegria, satisfação na sua função, por mais difícil que ela seja. Porque ele está servindo um Senhor que vai muito além do que aquele Senhor humano que ele está se relacionando no dia a dia. Agora ele não serve mais por medo das consequências, por ganância, por querer a liberdade, mas por amor ao Senhor, por adoração a Ele. Ele faz do seu trabalho um culto de adoração, uma forma de adorar ao Senhor. E Paulo conclui essa chamada aos servos, mostrando que essa obediência, ela é recompensada. Versículos 24 e 25 dizem assim: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção
de pessoas. Paulo mostra que o Senhor celestial, diferente do que muitos senhores humanos, é um Senhor justo e gracioso, generoso, que recompensa os seus servos. Por isso ele fala: estejam cientes de que vocês vão receber a recompensa do Senhor celestial. É a esse Senhor que vocês estão servindo. Não esperem a recompensa aqui. Ela pode vir ou não. Não tenham seus olhos voltados para cá. A verdadeira recompensa será dada pelo Senhor celestial a quem vocês estão servindo, mesmo que os senhores terrenos não os tratem da maneira devida. Então sirvam ao Senhor de coração. A recompensa humana pode falhar ou pode ser injusta, mas a divina não. E é essa que Paulo tem em foco aqui. Paulo usa um termo que era impensável para os servos da época. Essa recompensa que ele usa é definida como herança. Um servo não tinha direito à herança. Ele não tinha esse direito. Ele não recebia a herança do seu senhor. Isso ficava para os filhos. Isso ficava para outras pessoas. O servo não tinha direito a essa herança. Mas na perspectiva celestial ele tem. É a herança do Senhor, é compartilhar da vida com o Senhor, da vida eterna, da herança celestial. Por mais que um escravo romano não tinha direito a essa herança no seu dia a dia, um escravo de Cristo tem direito a essa herança. Porque ele está servindo a esse Senhor generoso. E aí Paulo termina com uma advertência, que serve para senhores e para servos, que já vai ligar com o próximo tópico do vai falar aos senhores. Aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. Isso serve para os dois grupos. O servo, se não servisse como deveria, se fosse um servo injusto, ele está sendo observado e será recompensado de acordo com aquilo que está fazendo. E o Senhor da mesma forma. Por isso Paulo vai advertir os senhores daqui a pouquinho, no capítulo 4, versículo 1, de que deveriam tratar os seus servos de maneira adequada. Porque o Senhor que está sobre eles, sobre servos e sobre senhores humanos, está observando e julgando todas as coisas. E trará a cada um a recompensa, de acordo com aquilo que está fazendo. Então Paulo muda a perspectiva da visão do servo. E chama aqueles servos ou escravos para serem servos e escravos de um Senhor celestial. E não apenas de um Senhor humano. Por isso a pergunta que nós fizemos no começo, e que precisa voltar agora, é: você é um escravo? De quem? Ou do quê? Porque você pode ser escravo do trabalho, do dinheiro, do pecado, da maldade, de alguma outra pessoa, e tudo isso é péssimo. Tudo isso é pecaminoso. Mas você pode ser um escravo de Cristo. E não há nada melhor do que isso. Do que ser um servo, um escravo de Cristo. Nós não vivemos nessa relação senhor-escravo nos nossos dias. Mas vamos aplicar isso um pouquinho à nossa realidade. Você, como trabalhador, é um trabalhador obediente ao seu patrão? E talvez você vai falar assim: sim. Agora a questão é por quê? Por quais motivos? Simplesmente pelo medo da consequência? De perder o seu emprego? Ou quando você é obediente? Somente quando seu patrão está olhando? Quando tem alguém supervisionando o seu trabalho? Paulo está falando, está mostrando que a vida cristã é um serviço contínuo ao Senhor. Os cristãos deveriam ser os melhores trabalhadores. Porque eles não estão servindo chefes humanos apenas. Eles estão servindo o Senhor no seu trabalho. Se nós entendermos isso, a nossa visão do trabalho vai mudar. Nossa visão do trabalho vai ser a oportunidade de testemunhar e de servir ao Senhor. A segunda-feira não vai ser mais o pior dia da semana. Como você vê nas redes sociais, né? Segunda-feira, todo mundo deprimido. Sexta-feira, todo mundo feliz. O trabalho vai ser uma oportunidade de servir ao Senhor. De dar testemunho do Senhor.
de adorar ao Senhor. Os cristãos deveriam ser os mais procurados no mercado de trabalho, porque deveriam servir com excelência. Mesmo que seu patrão humano seja injusto, mesmo que não tenha as melhores condições de trabalho, mesmo que não seja recompensado da maneira devida, porque ele está servindo a um Senhor celestial. Ele está servindo ao verdadeiro Senhor, que é justo, generoso e recompensará aqueles que estão servindo a Ele fielmente. É isso que Paulo está mostrando aqui. Nós vivemos em uma cultura impregnada pela preguiça, onde tudo que não é lazer ou descanso se torna pesado e opressivo para nós. Isso porque muitas vezes nós não temos a mentalidade do serviço ao Senhor. Isso acontece porque nós não vemos nosso serviço como adoração. Isso inclui até a igreja. Isso inclui a nossa disposição de servir, inclusive na igreja. Às vezes se torna tão comum que se torna algo pesado, uma obrigação para nós. Ou algo que desprezamos ou não queremos assumir, porque não vemos como um serviço ao Senhor e como um ato de adoração. Como oportunidade de servir a Deus, ao Senhor. E achamos que não tem problema nenhum se não fizer nada. Se não servir. Se não for útil na obra do Senhor. Porque não entendemos que isso é adoração. Que nós somos escravos de Cristo e devemos servi-lo com todas as forças e tempo que Ele nos deu. É isso que o Senhor espera de nós. É a Cristo, o Senhor, a quem nós estamos servindo. Por fim, no último versículo, Paulo muda o foco, trabalhando agora aos senhores. Além de escravos que obedecem, senhores que tratam com justiça e dignidade. O versículo 1 do capítulo 4 diz assim: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Paulo dá uma ordem direta aos senhores agora. A ordem aos servos, obedecer. A ordem aos senhores, tratar seus escravos com justiça e equidade. O que isso significa? Justiça significa um tratamento humano, com uma remuneração honesta pelo trabalho, não os tratando como bens materiais, não os tratando como posse deles, mas dando o que é direito. Não oprimindo com torturas, aflições físicas, ameaças, qualquer comportamento inadequado, mas tratando-os com dignidade. Para os senhores, para os servos ou escravos receberem uma ordem de obediência é algo esperado da sociedade, da época. Para os senhores receber uma ordem dessa é algo revolucionário. Eles estão acostumados a afligir, a não dar o que é justo, a abusar dos seus escravos, a tratá-los como propriedade. E agora Paulo fala, olha, o evangelho transforma a sua forma de você lidar com aqueles que estão te servindo. Com aqueles que são servos na sua casa. Você deve tratá-los com justiça, com equidade. Não como todo mundo faz, não como é comum na sociedade em que vocês estão, mas com justiça, com um novo comportamento. Não tratar com acepção, com preferência, tratando todos igualmente, independente dos gostos, dos caprichos ou das preferências pessoais. Assim como o Senhor Celestial faz, como foi dito no versículo anterior, que não faz acepção de pessoas. E Paulo dá um motivo para eles agirem assim. E sabe qual é o motivo? Eles também são escravos. Paulo nivela aqui. Eles também são servos. Eles também têm um senhor. Façam isso. E o motivo? Certo de que também vós tendes Senhor no céu. Todos nós somos servos. Todos nós somos escravos, ou devemos ser escravos de Cristo, servos de um só Senhor, independente da posição que ocupamos nessa terra. Por isso que a exploração, o tratamento injusto do servo é um pecado contra o Senhor.
Por isso que isso foi usado, inclusive, a mentalidade cristã foi usada, inclusive, na história para mostrar isso. O tratamento injusto, a exploração é um pecado contra o Senhor, pois não reflete o senhorio justo e generoso de Cristo, o nosso Senhor. Não reflete como o verdadeiro Senhor age para com os seus servos. Por isso é pecado contra o Senhor. Por isso, meu irmão, não importa se você tem muito dinheiro, é dono de uma grande empresa, tem pessoas sob a sua gerência, supervisão no seu serviço, você continua tendo um Senhor, tendo um patrão, que é Cristo. E você deve servi-lo. Inclusive na forma como você lida com com as pessoas que estão sob a sua supervisão, sob a sua liderança. Você deve imitar o exemplo do seu Senhor celestial, tratando a todos com justiça, equidade, representando bem o caráter do Senhor, trabalhando para adorá-lo. Os patrões cristãos, assim como os empregados cristãos, deveriam ser os mais honestos, justos, generosos, pois sabem o que é ser empregado, sabem o que é ser servo e imitam o patrão que eles têm, que é honesto, justo e generoso. Nenhum de nós está nessa posição de suprema autoridade. Pelo contrário, todos nós estamos na posição de escravos, de servos, de um Senhor justo e generoso. E por isso nós devemos aproveitar o privilégio que temos para servi-lo de todo o coração, como o texto nos chama. Temendo ao Senhor, com singeleza de coração, a Cristo estamos servindo, e tudo o que fizermos deve ser feito de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então, meu irmão, meu desejo e minha exortação é que nós aprendamos a ser escravos. Escravos do verdadeiro Senhor celestial. Escravos de Cristo. Vamos orar.